Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 14, versículo 1. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, depois ao nosso pastor presidente, João Aldair. Desde já desejamos também uma pronta recuperação para a missionária Jordana e para o João Felipe. Vamos orar, já oramos, vamos continuar orando para que Deus restaure a saúde. Agradecer também aos demais pastores, que estão aqui bem elegantes, estão aqui na minha retaguarda, e a gente fica tranquilo durante o culto, mas na hora que faz essa oração pelo pregador, aí costuma-se, quase sempre a gente ficar um pouco mais nervoso. Amém? Os irmãos encontraram o Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 14, amém? Agradeço também minha amada igreja, juntamente com minha esposa Letícia, que ele também está, minha filhinha Débora, que está ali também observando e olhando tudo, bonitinha demais, gente, 2 mesinhos, é bênção de Deus. Deus abençoe minha esposa Letícia, minha filhinha e toda a representação da congregação que está aqui. Eu amo vocês, viu? Os irmãos encontraram? Diz assim, irmãos, ouçamos com fé a palavra de Deus. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição, para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume, este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Só até aqui a leitura. Pode tomar o seu assento, deixa a sua Bíblia aberta para nós voltarmos ao texto algumas vezes para lermos novamente. Rapidamente, feche os seus olhos, sentados mesmo, coloque a mão no seu coração. Senhor, fale conosco nessa noite. Precisamos, necessitamos ouvir a tua voz. Amém. Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, ela diz respeito a um presente. Uma mulher que resolveu presentear Jesus com algo muito valioso. Lembre-se, na passagem aqui nós estamos nos preparativos para a Páscoa, alguns dias antes da Páscoa e da festa de pães asmos. Nesta época, Jerusalém estava lotada. Judeus de todas as partes do mundo vinham para Jerusalém para participarem dessa festa, para cumprirem a ordenança de estarem nessa festa. Eles estão ali celebrando aquele livramento miraculoso, vocês lembram? Do povo de Deus saindo do Egito, a última praga, o êxodo do povo ali do Egito. Eles estão comemorando, eles estão trazendo à memória, eles estão ali sacrificando e cumprindo o ritual que era feito ano após ano. E as autoridades religiosas estão ali presentes. E essas autoridades, irmãos, já perceberam que o conflito delas com Jesus, nesse ponto, Marcos capítulo 14, já chegou em um ponto em que não tem mais volta. As autoridades perceberam que se eles querem permanecer em suas posições, se eles desejam manter o seu posto, se eles desejam manter o seu prestígio, o seu poder, a sua corrupção, como Jesus escancarou algumas vezes, eles precisam silenciar Jesus. Eles perceberam que o conflito chegou a um ponto que não tem mais volta.
Não tem como colocar Jesus no meio deles. Não tem como envolver Jesus na corrupção, na propina que eles estavam praticando. Portanto, eles perceberam, e essa agora é a prioridade deles: matar Jesus. Acabar com essa ameaça. Acabar com aquilo que está ameaçando o que aqueles homens lutaram tanto para conquistarem. Quando, como, onde é a prioridade número 1 para eles agora matar Jesus. Quando e como ainda será descoberto. Mas hoje nós veremos, irmãos, nesta passagem que nós acabamos de ler, que o amor a Deus e o amor aos outros nos leva à vida. Mas o amor por si mesmo nos leva à morte e ao egoísmo. Veja comigo o versículo 1 e 2 novamente. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição, para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Por que será que isso está acontecendo, irmãos? Por que que os escribas, mestres da lei, por que que os sacerdotes, por que que os líderes religiosos querem matar Jesus? Jesus Cristo tem feito, nos capítulos anteriores, coisas que têm irritado profundamente aqueles homens. Jesus Cristo, certa vez, entrou no templo e ele viu que ali havia se tornado um comércio. E ele, então, João detalha, faz ali, tece um chicote e sai derrubando as mesas do templo. E ele diz que ali não é uma casa, um covil de ladrões, não deveria ser, né? Deveria ser uma casa de oração, mas se tornou um covil de ladrões. Jesus está escancarando o sistema corrupto daqueles homens. Jesus se tornou uma ameaça para aqueles homens. E aqueles homens, irmãos, são cheios de amor no coração. Cheios de amor? Sim. Eles amam o seu poder. Eles amam a sua posição. Eles amam o seu prestígio pessoal. Eles amam o dinheiro que eles estavam arrecadando injustamente. Eles amam tudo aquilo que eles conquistaram por meio daquele sistema corrupto e eles não vão abrir mão disso. Eles amam muito a si mesmos para poder amar a Jesus. Eles têm muito amor por eles mesmos, que em vez de enxergarem Jesus como alguém que é o Filho de Deus, eles querem matar, porque ele se tornou uma ameaça para eles. Esses homens cheios de amor no coração estão incomodados e querem matar o Mestre. Eles tinham uma situação de conforto, uma situação de prestígio, uma situação de honra que estava em xeque por causa do que Jesus Cristo falava, do que Jesus Cristo fazia, do que Jesus Cristo pregava. Então eles perceberam que Jesus estava desmascarando eles. Jesus estava trazendo à tona tudo que estava escondido. A podridão daqueles líderes, o coração deles estava sendo revelado. Já ficou claro há muito tempo que não tem como calá-lo, não tem como pará-lo, não tem como envolvê-lo no meio, não tem como. A única forma seria matá-lo. A única forma para que essa ameaça não continuasse crescendo seria matá-lo, silenciá-lo por meio da morte. Sabe, irmãos, quando você está num quarto escuro, lá quase dormindo, e alguém liga a luz? Aqueles homens estavam em densas trevas. E Jesus Cristo acendeu a luz. E Jesus Cristo trouxe a luz para aqueles homens, por isso eles estão irritadíssimos. Eles estão irados para com o Senhor Jesus. Eles amam a sua vida, amam a si mesmo, mas não amam a Deus e não amam ao próximo. E o texto nos diz, irmãos, vocês viram aí no versículo 1, que eles queriam prender Jesus à traição. Ou seja, eles não tinham argumentos válidos para prender Jesus. Eles não tinham como prender Jesus pelo meio legal, pelo meio formal, a não ser por meio de uma traição, a não ser por meio de um complô. E vocês perceberam no versículo 2? Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, para que o povo não se rebelasse, para que a multidão que seguia Jesus, que viu os milagres de Jesus, não se voltassem contra eles. Mas em que época foi que Jesus morreu? Na Páscoa.
Aqueles homens não estavam no controle da situação, irmãos. Aqueles homens estão orquestrando, estão planejando, estão pecaminosamente mostrando todas as suas garras. Mas acima de tudo isso, irmãos, Deus está controlando tudo. Por cima de tudo isso, acima de todas essas coisas, sem pecar de maneira nenhuma, sem se envolver com o mal, aqueles homens estão pecando, aqueles homens estão fazendo o que é errado, mas acima de tudo isso, o plano perfeito de redenção está sendo posto em prática. O texto está nos mostrando claramente, eles não queriam que fosse durante a festa, mas não é da maneira que eles queriam. Não é do jeito que eles queriam. Eles estão tramando, estão planejando, mas foi o próprio filho que se entregou, foi o próprio pai que o deu, não foram os homens que o mataram. Então, o amor por si mesmo faz aqueles homens querer matar o Filho de Deus. Veja o versículo 3 e 4. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Veja, irmãos, o evangelho de Marcos é um pouco resumido nessa parte. Mas o evangelho de João nos dá alguns detalhes a mais que são interessantes para essa pregação. João nos diz que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro, aquele a quem Jesus trouxe de volta à vida. Maria, aquela que ouvia atentamente aos pés do Senhor Jesus. E também João nos conta que dentre os que murmuravam, dentre os discípulos que reclamaram daquele ato, está Judas. João diz que Judas foi quem se levantou contra aquela mulher. Foi Judas quem murmurou mais claramente, de maneira irada contra aquela mulher. E João nos diz também algo interessante, irmãos. Judas era responsável por cuidar do dinheiro. Ele era o tesoureiro do grupo. E ainda mais, João diz que ao falar que poderia ser dado aos pobres aquele dinheiro, ele revela o coração de Judas, né? Na verdade, ele queria uma parte. Ele queria que aquele perfume fosse doado para que uma parte ele desviasse, uma parte ele corrompesse e trouxesse para si mesmo. Portanto, irmãos, Maria está gastando ali aquele perfume caro. E Judas fica indignado, junto com alguns outros discípulos também. Aquela mulher está ofertando ao Senhor, mas enquanto ela oferta generosamente, enquanto ela doa de maneira abundante, tem alguém olhando para aquilo irado, indignado. O termo aqui no original é muito forte. Indignado, agitou-se. O amor de Judas por si mesmo, o amor de Judas pelo dinheiro, que fez com que ele traísse o seu Senhor, está revelado nessa passagem também. O amor de Judas por si mesmo e pelo dinheiro se incomoda quando vê alguém generoso, se incomoda quando vê alguém altruísta, alguém que se preocupa com os outros, alguém que se doa, alguém que valoriza e oferece aos outros, alguém que ama a si mesmo, alguém egoísta, olha para aquilo e fica indignado. Que absurdo! Que desperdício é a palavra utilizada. Para que isso tudo? Uma pessoa egoísta olha para um ato desse e diz: aí tem coisa. Tem algum interesse por trás. Ela não percebe que não é porque ela não faria, que outras pessoas não fariam. Não é porque ela é interesseira que outras pessoas não são interesseiras. Doam e oferecem e ofertam generosamente, sem esperar nada em troca. A pessoa egoísta, na cabeça dela, Jesus vale muito menos do que a pessoa egoísta, na cabeça dela, Jesus vale muito menos do que na pessoa altruísta. Isso tudo por Jesus? 300 denários? Não. Ele não merece tudo isso, não. Que desperdício. Ele vale, Judas falando, umas 30 moedas, mais ou menos. Que foi o preço que ele recebeu, né, pelo Senhor. Na cabeça de Judas não entrava
que Jesus Cristo merecia tamanho presente. Para aquela mulher, Jesus era digno de tamanha oferta, de tamanho sacrifício. Mas na cabeça de Judas e de alguns discípulos, não era. O coração egoísta não consegue entender, irmãos, alguém que gasta a sua vida para Jesus. Alguém que entrega a sua juventude, a sua vida, o seu tempo, as suas riquezas ao Senhor. O ímpio não entende porque você está aqui nessa noite. Ele vai dizer, é perca de tempo. Por que você está aqui? Por que você não está descansando? Por que você não está curtindo? Por que você oferta na igreja? Você sua, você luta, você trabalha para ganhar um dinheiro e vai lá e dá na igreja. O ímpio não consegue entender, irmãos. O coração egoísta não consegue entender quem se sacrifica por Jesus, quem se doa por Jesus, quem se gasta por Jesus, quem de maneira altruísta se entrega a Jesus. Não consegue entender, não entra na cabeça. O preço que ele recebeu, 30 míseras moedas, nós sabemos, né, no Antigo Testamento, equivale ao quê, irmãos? A um escravo machucado. Ou seja, não tem valor nenhum. E foi 30 porque ofereceram 30, irmãos. Se eu tivesse oferecido menos, falasse, não, 10 moedas. Não, tá bom, 10 moedinhas, tá ótimo. Na cabeça de Judas, Jesus não valia. Ele valia menos do que na cabeça de Maria. Amor por Cristo, se doar por Cristo, vai gerar ódio naqueles que são egoístas. Por isso o mundo nos odeia, disse Jesus, porque primeiro odiou a mim. Portanto, irmãos, Judas, eu quero que você agora atente para isso. Uma aplicação bem direta para os irmãos. Judas é um alerta para todos nós. Judas é um alerta para cada um, inclusive eu que estou falando, que está aqui nessa noite, de que não adianta só estar perto de Jesus. Não adianta só ouvir Jesus falando. Ele ouviu Jesus falar, os seus melhores discursos, ele estava lá de camarote. Ele viu os maiores milagres, ele estava lá presente. Ele participou de tudo que um discípulo daqueles 12 participou também. Ele viu os cegos curados, coxos, surdos. Ele viu coisas que nenhum de nós viu, irmãos. Mas mesmo assim o seu coração estava distante do Senhor. Mesmo assim, o seu coração, ele era egoísta, ele não amava a Deus, não amava o próximo. Não adianta estar há anos frequentando a igreja. Não adianta estar há anos ouvindo pregações. Não adianta, irmãos. O nosso coração deve estar ligado com o Senhor. O nosso coração deve estar sendo transformado e tocado pelo Senhor. Não é algo exterior, é algo interior. Quando nós amamos a nós mesmos mais do que a Deus e mais do que ao próximo como a nós mesmos, se alguém pisar no nosso pé na igreja, a gente sai da igreja. Se o pastor pedir alguma coisa que eu não gostei, eu troco de igreja. Não, irmãos, não é assim. A pergunta nessa noite é, o nosso coração, inclusive o meu, tem se parecido mais com o de Judas neste ponto? Ou com o de Maria, que nós vamos ver agora? Nós temos contado as moedas que temos dado para o Senhor? Não literalmente, mas a gente fica medindo esforços. Medindo, eu vou fazer isso para o Senhor, mas... Ou a gente, de maneira generosa, se gasta, se doa, sem anotar, sem escrever. A gente simplesmente dá tudo o que tem. O amor do verdadeiro discípulo o faz querer se gastar pelo seu mestre. Primeiro ponto, o amor próprio, o amor egoísta, faz querer matar o Filho de Deus. O amor do verdadeiro discípulo o faz querer se gastar pelo seu mestre. Veja o versículo 3 novamente comigo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro.
E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Irmão, Jesus faz uma pausa. Ele estava em Jerusalém, mas cerca de 2 quilômetros dali está Betânia. Ele vai até Betânia. E Marcos, mais uma vez, é bem resumido. Ele não conta muitos detalhes, mas os outros evangelhos nos contam também. Nós temos algo especial aqui acontecendo. Uma mulher, que João revela ser Maria, traz um frasco com um perfume muito valioso, de nardo puro, algo muito raro, e quebra o frasco, derramando sobre Jesus. João diz que ela enxuga os seus pés com seus cabelos. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que é isso que a gente está vendo aqui? Esse perfume era algo muito valioso. Não sabemos ao certo se foi fruto de toda a riqueza que ela tinha, ou alguma herança familiar que era uma garantia para a família. De todo modo, era algo importante. De todo modo, era algo valioso, com valor talvez até sentimental, familiar que ela tinha. Mas ela não somente, irmãos, eu quero que você perceba, derrama o perfume. Ela quebra o frasco. Ela não vai colocar só um pouquinho e deixar um restinho no frasco. Ela quebra, mostrando a inteireza da sua oferta. Mostrando que ela está doando tudo. Que ela está ofertando e entregando ao Senhor tudo que ela tinha. Sabemos que valia mais de 300 denários. Equivalente a 300 dias de trabalho. Nós não trabalhamos, irmãos, 300 dias por ano de serviço. Mas imagine que você trabalhe um ano todinho, sem gastar um centavo, pega o seu salário anual, compra um perfume e quebra ele, derramando sobre uma pessoa. Vocês conseguem ver a noção de quão valiosa é aquela pessoa para quem está ofertando? Você consegue ver o quão grande era o valor de Jesus para Maria? Você percebe como Maria tinha com muito apreço o seu Senhor? Mas eu quero te dizer, irmãos, que mesmo sendo uma grande oferta, mesmo tendo sido algo muito precioso, eu quero te dizer, e talvez você fique chocado, era muito menos do que Jesus ainda merecia. Se você for olhar, Jesus merecia ainda muito mais do que isso. Mesmo sendo algo muito precioso, mesmo sendo algo muito valioso, algo de valor muito grande, ainda era bem menos do que Jesus merece. Jesus merece muito mais do que isso. Mas eu quero que você perceba, isso era tudo que Maria tinha. O que ela está demonstrando é que se ela tivesse mais, ela teria dado mais. Se ela tivesse mais, ela teria entregado ao Senhor mais. Mas nenhum presente é caro demais, irmãos, para o Senhor Jesus. Nada que nós fazemos é tão grande quanto o que Jesus merece. Nada do que nós fazemos pode pagar o preço do que Jesus pagou por nós. Nada, o perfume mais caro do mundo, que eu não sei nem qual é, para dar de exemplo para você, eu não sei qual é, mas o perfume mais caro do mundo ainda não vale, é muito menos do que o sangue precioso de Jesus derramado por nós. Portanto, irmãos, gastar-se com Jesus escandalizou alguns discípulos, escandalizou Judas, ele ficou escandalizado. Que desperdício! Gastar-se com Jesus é algo que escandaliza esse mundo. Mas Maria sabe muito bem que não tem nada mais precioso para ela do que Jesus. Sabe aquele hino? Precioso para mim é Jesus. Não vou cantar mais não, mas a igreja pode cantar. Jesus, eu confesso na vida e na morte, para mim é Jesus. Mesmo aquele perfume, irmãos, não vale nada se comparado à preciosidade do nosso Senhor. E de um local menos esperado, irmãos, vem um presente tão valioso. Não veio dos discípulos. Concorda comigo? Não era para os discípulos fazer uma coisa dessa? Não era, irmãos? Lá na igreja, né, os irmãos têm a oportunidade, né, a gente pregou todo o evangelho de Marcos lá com os irmãos, durante o ano passado. Né? Começou em janeiro, foi até dezembro. E eu sempre falava para os irmãos, veja quantas trapalhadas os discípulos davam. O evangelho de Marcos está mostrando as trapalhadas dos discípulos. Irmãos, toda hora eles estão fazendo alguma coisa errada.
Toda hora alguém que é menosprezado, alguém que não é discípulo, alguém que é gentil, está dando exemplo para eles. Toda hora eles estão fazendo alguma coisa errada e pessoas que não são dentre os discípulos estão fazendo o que é certo. Aqueles homens deveriam ter feito uma oferta dessa. Mas foi daquela mulher que veio esse grande presente. E a pergunta que fica é, irmãos, será que aquela mulher sabia que Jesus Cristo estava para morrer? O que você acha? Ela era uma ouvinte atenta, né? Jesus, ele escondeu que ia morrer, irmãos? Ele contou várias vezes. Várias vezes Jesus contou abertamente que ele iria morrer, iria sofrer, iria ser... Várias vezes ele descreveu com detalhes. Em Marcos, pelo menos 3 vezes, ele previu como seriam os detalhes de sua morte. Ela, sendo uma ouvinte atenta, ela poderia pelo menos desconfiar que estava próximo. É isso que nós vamos ver. Versículo 4, na sua Bíblia, irmãos. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Porque vocês estão incomodando? Ela praticou uma boa ação comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Versículo 8, com atenção. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para sepultura. Jesus reconhece que Maria está ungindo o corpo dele. Maria está embalsamando o corpo do Senhor Jesus para a morte. Ele está prestes a morrer. Estamos aqui na semana da paixão. A sexta-feira já está próxima. Faltam poucos dias. Portanto, aquela mulher está embalsamando o corpo de Jesus para o enterro. Para aquela mulher, irmãos, ela pensava como Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Amor a Deus, amor por Cristo, nos leva a ações altruístas, nos leva à generosidade, não a reter, não a guardar, não a esconder, mas a doar, a oferecer, a ofertar. Gastar-se pelo bem do outro, mesmo que isso implique um custo para você, irmãos. A gente às vezes fala, né? Não sei se é da boca para fora ou se é o nosso coração, às vezes que é revelado, mas às vezes a gente fala assim: não, eu vou ajudar tal pessoa, mas até certo ponto. Eu vou ajudar a pessoa, mas se eu tiver algum prejuízo, ou se eu tiver alguma coisa, né, um gasto, aí não dá. Eu vou ajudar, mas até tal ponto. Mas quem ama ao Senhor e ama ao próximo, é tocado, redimido por Cristo, vê o mundo de maneira diferente. Vê tudo ao seu redor de maneira diferente. E Jesus defende aquela mulher, irmãos. Jesus Cristo, além de defender, elogia aquela mulher está certa, aquela mulher está correta, quem estão errados são os discípulos. E Jesus elogiou aquela mulher com quase as mesmas palavras que ele elogiou aquela viuvinha pobre, alguns capítulos atrás, capítulo 12. Quase as mesmas palavras, e olha a diferença da quantia, irmãos. Quantas moedinhas a viúva deu? 2 moedinhas. E o que aquela mulher deu? 300 denários. Mas para o Senhor não importa. O que ele viu foi o coração. Não é a quantia que o Senhor está preocupado, mas o seu coração, se está disposto a se doar para Ele, se gastar por Ele, se entregar para Ele. Ambas recebem o mesmo elogio. O que vale não é simplesmente o ato, mas a motivação por trás do ato. E por mais impressionante, irmãos, que seja, já caminhando para o nosso final, esse ato de Maria, ele ainda é pequeno, se comparado ao que o próprio Jesus está perto de fazer. Nós vimos até aqui que o amor de Judas e dos líderes religiosos, o amor por si mesmo, os levaram a odiar e a matarem o Filho de Deus.
O amor altruísta da verdadeira discípula ali no caso, o amor de Maria, a faz honrar a morte de Cristo. E o amor de Jesus o faz morrer por pecadores. Nesse último ponto, irmãos, eu quero que você pense comigo. Maria fez algo maravilhoso, sim ou não? Mas ela fez algo por alguém que merecia. Jesus Cristo, como nós vimos, merecia isso e muito mais. Mas o que Jesus Cristo está prestes a fazer, que vale mais do que 300 denários, Ele que vai ofertar a sua própria vida, Ele que vai quebrar o frasco, Ele que vai quebrar o perfume e vai nos ungir para a salvação. Ele fez isso por alguém que não merecia. O que Jesus Cristo fez por nós, que foi algo muito mais valioso, derramando o seu perfume sobre nós, derramando o seu sangue sobre nós, sangue precioso, foi por pessoas que não mereciam. Nós não merecíamos o que Cristo fez por nós, mas mesmo assim Ele fez. Ele é generoso, Ele é altruísta, Ele é alguém que se doou, que se entregou. Ele não é alguém que reteve, Ele não é alguém que guardou, Ele não é alguém mesquinho, Ele não é alguém, não, Ele é alguém generoso, irmãos. Jesus Cristo, nosso mestre, deu a prova da maior generosidade ao doar a sua vida, ao quebrar o frasco que era a sua vida, derramando o seu perfume sobre nós, nos ungindo para a salvação. Ele dá algo ali, irmãos, que vale mais do que todo o dinheiro desse mundo. Pode juntar o dinheiro do mundo todinho, irmãos, não paga não. Pode pegar esse universo inteiro, não vale o que Jesus Cristo derramou ali por nós. E eu quero que você olhe para o coração de Cristo. Cristo, Ele se identifica, Ele vai até a casa dos pecadores. Irmãos, vocês viram aonde que era o jantar? Vocês perceberam? Vocês percebeu? Onde que era o jantar, irmãos? Na casa de Simão, Irmão, você ia jantar na casa lá do Simão, o leproso? Jesus foi. Jesus ia em vários outros lugares. Será que os fariseus iriam jantar na casa de Simão, o leproso? Mas ele veio, foi para esses mesmos. Foi para os doentes. Foi para os pecadores, como eu e você. Foi para nós mesmos que ele veio. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Ele veio morrer, foi por pecadores mesmo. Foi por quem precisa mesmo. Foi por quem é necessitado mesmo. Ele sabe, Jesus Cristo sabe que a sua morte está chegando. Que aquele perfume está ungindo, aquele momento deve ter sido emocionante, irmãos. Aquele perfume está ungindo ele para a sepultura. Ele sabe muito bem o que lhe aguarda, mas ele não vai reter. Ele vai se entregar. Veja o versículo 9 para a gente encerrar. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Irmãos, eu quero dizer com muita convicção aqui nessa noite que hoje cumpriu-se a Escritura. Que Jesus Cristo profetizou há muitos anos atrás se cumpriu mais uma vez. Não só aqui, mas com certeza em outra igreja também, em esse horário. Alguém pregou sobre essa passagem também. Foi Jesus Cristo quem disse que isso iria acontecer. Onde o evangelho fosse pregado, a história desta mulher seria contada para a honra dela, para a memória dela. Isso é impressionante, sabe por quê, irmãos? Porque ela não fez buscando isso. Claramente, ela não fez buscando ser notada, ser guardada nos anais da história. Mas ao ser altruísta, ao buscar a glória e a honra de Jesus, Jesus a honrou. E o que Judas queria, irmãos? Prestígio, poder, dinheiro. Ele que buscava honra para si mesmo, glória para si mesmo, morreu a pior morte e tem a pior fama. Aqueles que buscam a própria glória,
aqueles que buscam poder, amam as riquezas, são esquecidos na história, são lembrados de maneira amarga. Mas aqueles que vivem para o Senhor, sem se preocupar em ser visto, em ser notado, em ser lembrado, só estão apenas honrando e servindo, sendo altruístas, sendo generosos com o Senhor, são marcados na história. O amor altruísta leva à vida, irmãos. O amor egoísta leva à morte. Eu quero que você saia daqui pensando sobre isso. Como tem sido o seu coração? Tem sido mais egoísta? Se a gente deixar, ele vira egoísta, viu, irmãos? A gente tem que orar, pedir a Deus para que seja altruísta. Se deixar sozinho, vai virando egoísta, vai ficando duro até ficar uma pedra. Mas busque ao Senhor em oração. Peça ao Senhor, Senhor, toque o meu coração, que eu não ame o dinheiro, que eu não ame as riquezas, que eu não ame o poder, que eu não busque fama, reconhecimento, glória, que eu gaste a minha vida a Ti, entregando-me ao Senhor, sacrificialmente, oferecendo não só um perfume, não só um ano de trabalho, toda a minha vida em trabalho ao Senhor. O nosso amor por Cristo, irmãos, não deve ser moderado, não deve ser equilibrado. Tem que ser radical mesmo. Tem que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com tudo que nós somos. Que o Senhor Jesus nos faça mais parecido com Maria e não com Judas. Amém? Posso orar, pastor? Amém? Queria saber se nessa noite, com a permissão do nosso pastor, existe alguém que deseja entregar a sua vida ao Mestre. Deseja reconhecer o Senhor Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador. Se existir alguém nessa noite, nós ficaremos muito felizes em orar por você, em te receber, em você agora fazer parte da família de Deus aqui na terra. Amém? Pode ficar de pé. A igreja pode ficar em pé, por gentileza. Eu queria fazer uma rápida oração e o convite fica aberto, irmãos. Você tem até o final desse culto, até um pouquinho após o culto também, mas que seja aqui no culto, que você não perca essa oportunidade de servir ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, por gentileza, vamos orar. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra ministrada nessa noite. Que essa palavra fique em nossos corações. Que a partir de agora tenhamos, Senhor, ações altruístas. Que gastemos, Senhor, a nossa vida na Tua casa, na Tua obra, servindo aos outros. Que não pensemos apenas em lucro pessoal, em conquistas pessoais, em glória pessoal. Nos ajude a nos preocupar com os outros também. Nos ajude, Senhor, a amar a Ti acima de todas as coisas. Nos ajude, Senhor, a entregar a nossa vida no Teu altar. Os nossos dias, o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo o que nós temos, Senhor. Que sejamos generosos, desapegados, altruístas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade.